Recupera o que perdestes. Recupera o que perdestes. Apesar dos grandes avanços tecnológicos, científicos e sociais, apesar das grandes mudanças através dos milénios, séculos e épocas, o ser humano, com algumas exceções, segue sendo o mesmo e com os mesmos problemas. Muda-se o carro, mas o chofer é o mesmo. Continua a injustiça, a violência, a mentira, o roubo, o assassinato, a manipulação, a parcialidade, a fraude, a avareza, o orgulho, o domínio sobre outro ser humano, o ter poder para humilhar e controlar. Continua o adultério, relações sexuais com outra pessoa que não é o seu esposo ou esposa, divórcios, fornicação, que é relações sexuais antes do casamento, abortos, continua a falta de identidade, homens que querem ser mulheres, mulheres que querem ser homens, imoralidades, brigas. Continua o vício como bebedeiras, drogas, etc. Continua a lascívia, orgias, doenças, falta de entendimento, racismo, bruxaria, idolatria, adorar imagens de escultura, feitiçarias, ódio, rancor, falta de direção, falta de propósito, ou seja, viver por viver, hipocrisias, falta de respeito. Continua a ofensa, o egoísmo, a inveja, o engano, as religiões, o uso de métodos e sistemas que já não funcionam. Continua a intimidação, a falta de organização, a indisciplina, a insegurança, a incompetência, o querer ter dinheiro com más intenções, continua a cobardia, continua a falta de esperança e ainda o pior dos problemas, como disse o Dr. Miles Monroe, não saber quem é, de onde vem, por que está aqui, o que pode fazer e para onde está indo. Todos os problemas mencionados e outros que ficaram por mencionar derivam deste. A pergunta é: por que isto acontece? Porque existe um grande vazio por preencher dentro do ser humano. Quando o primeiro homem e a primeira mulher foram criados, estavam completos, não lhes faltava nada. O seu Criador preenchia tudo, não tinham qualquer vazio, eram perfeitos. Mas, lamentavelmente, tanto o homem como a mulher não seguiram as instruções do Criador, o fabricante por excelência. Isto fez com que perdessem a presença daquele que os criou, ficando assim com um grande vazio até ao dia de hoje. Dia após dia, lutam por encher esse vazio com tudo aquilo que eles acham que soluciona o problema. Só que não funciona. Assim sendo, qual é a solução? Recuperar o que se perdeu. Recuperar o que se perdeu é a solução. Agora, o que se perdeu? Perdeu-se a presença, o conhecimento e o governo do seu Criador. Esta perda deixou na humanidade inteira um grande vazio. Desde então, todo ser humano tentou e ainda tenta encher esse vazio com fama, dinheiro, posição, poder, religiões, filosofias pessoais, grupos exclusivos, culturas, costumes, clubes, vícios e tudo aquilo que faz que o homem se sinta bem por momentos, não importando as suas consequências. Assim sendo, o que temos que fazer? O que temos que fazer? Prestar bastante atenção à mensagem do próprio Criador e dono da raça humana para a solução deste gravíssimo problema. É de suma importância entender que tanto o Criador como a sua mensagem não têm nada a ver com religião, rituais, conceitos, posturas, fábulas, tradições ou qualquer outro pensamento humano. Aqui está a mensagem do Criador e dono do universo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isto encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que significa arrependei-vos? Significa mudem a vossa maneira de pensar, falar e viver. Mudem os vossos conceitos e as vossas ideias no que diz respeito a Deus, ao seu reino, à sua palavra e à vida em si. Não tem nada a ver com religiões, mandamentos, doutrinas e filosofias de homens.
As vossas ideias, os vossos conceitos e as vossas percepções estão erradas no que respeita a Deus, ao seu reino, à sua palavra e à vida em si. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus, diz Jesus Cristo Rei. O que significa porque é chegado? Significa que o reino dos céus está de novo disponível para todo aquele que quiser. O que o primeiro homem e a primeira mulher perderam e fizeram com que toda a humanidade perdesse, está de novo disponível a todo ser humano. O que está disponível? O reino dos céus. O que significa o reino dos céus? Significa reino, nação ou território onde Deus, Jesus Cristo o Rei, Senhor e Criador do Universo, reina e governa. O Rei Jesus Cristo mostra que o seu reino não é uma religião, organização, associação, movimento, partido político, empresa, denominação, clube ou qualquer outra coisa, mas sim um governo. O governo que Adão e Eva perderam e fizeram com que toda a humanidade também o perdesse, voltou à terra através do chefe supremo desse mesmo governo, o Rei dos Reis e Senhor Jesus Cristo. Noutras palavras, uma vez mais, o Rei do Universo se aproxima do homem com o seu governo e cultura, para de novo oferecer o que a humanidade perdeu. Portanto, todo ser humano que queira recuperar o que perdeu, precisa do Rei e precisa acreditar na sua mensagem. É muito importante lembrar que o Rei veio com o seu reino. Todo aquele que acreditar na sua palavra tem todos os benefícios do reino. Os benefícios são inumeráveis. Vejamos alguns. Salvação eterna, a salvação do fogo do inferno, a pessoa não vai para o inferno. Paz, alegria, esperança, saúde completa, prosperidade financeira, amor, sonhos, ideias, criatividade, compreensão, pureza, sinceridade, sabedoria, inteligência, prudência, poder, liberdade, capacidades impressionantes, grandes feitos, excelência, mente sã, determinação, perdão, bem, prosperidade em todas as áreas da vida aqui nesta terra. A salvação eterna no céu, lá no reino dos céus, mas aqui na terra todos estes benefícios se recebemos ao Rei e a sua palavra. Assim sendo, o que é necessário fazer? Em primeiro lugar, acreditar de coração no Criador do Universo, Rei e Salvador Jesus Cristo e na sua mensagem. Em segundo lugar, falar com o Rei Jesus Cristo, mesmo sem o ver por agora, porque um dia o vamos ver cara a cara, e dizer-lhe: Senhor e Rei do Universo, eu quero recuperar o que perdi. Entra na minha vida e governa. Perdoa a minha desobediência, todas as minhas falhas e governa a minha vida. Eu te recebo como meu Rei, Senhor e Salvador. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em terceiro lugar, compre uma Bíblia. Em quarto lugar, comece a ler o Novo Testamento, depois vai ler o Antigo. Esteja atento com o que entende e não se preocupe com o que não entende. O que não entender, a seu tempo o entenderá. Na vida, tudo tem o seu processo. Quinto, memorize, medite e aplique o que entende. Você nasceu para triunfar. O fabricante, o criador e dono tem um propósito para a sua vida. Você vale muito. Você não veio a esta terra para nada. O seu valor é incalculável. E foi por essa razão que o próprio Criador veio para dar a vida por si e por mim. Não leve consigo aquilo que lhe foi dado para o seu sucesso e para o sucesso dos outros. O mundo espera pela sua contribuição. Lembre-se que há vida depois da morte. Não se deixe enganar com o pensamento popular que diz: quando morremos acabou tudo. Cultive o seu relacionamento com o Rei. Conheça-o através da sua palavra, o manual do fabricante, a constituição do reino dos céus, a Bíblia. Lembre-se que os privilégios, benefícios e prazeres do reino são somente para aqueles que obedecem às instruções do Rei. Esta vida é apenas o começo. Não despreze a oportunidade que se lhe está a apresentar. Lembre-se,
O Rei Jesus Cristo e o seu reino são a sua única solução. Assim que aqui está tudo o que você precisa para recuperar o que perdeu. Com vocês, vosso amigo Carlos Freitas.